Povo de Deus, aqui quem fala é o pastor Rui Santiago, aqui da Alemanha, em Munique, da Igreja Batista Missionária Livre dos Vales. Vocês agora vão ouvir uma mensagem com o pastor Fernando Alves. Deixo um grande abraço a todos, que Deus continue abençoando ricamente a vida desse grande homem de Deus. Um abração ao pastor Fernando Alves, à família, em nome de Jesus, Deus abençoe. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre sua casa e toda a sua família. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Vamos comer a comida que o diabo não come. Livro de Mateus, capítulo de número 11. E eu quero ler apenas os versículos de número 23 e 24, que diz assim a poderosa palavra de Deus: E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, até ao inferno, será abatido, porque se em Sodoma tivessem sido feitas as maravilhas que foram feitas em ti, teria ela permanecido até o dia de hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para a terra de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada nos traz uma história que fala a respeito quando Deus ele se utiliza dos seus profetas, se utiliza nos dias de hoje. Deus é aquele que sabe como trabalha. Deus, Ele é aquele que sabe o que fala, o que faz, aonde entra, aonde toca, o que tira, o que dá. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus também sabe quem abate, quem exalta. Deus sabe a quem dá nome, a quem não dá nome. Deus sabe a quem enche de poder, a quem não enche. Deus é assim, irmão. Ele sabe de tudo, e graças a Deus, porque sabe de tudo. O que seria de nós se Deus não tomasse o conhecimento de todas as coisas? A Bíblia Sagrada diz que aconteceu que, acabando Jesus de dar ordens aos seus 12 discípulos, a Bíblia diz que ele partiu dali e ele agora, ele começou a ensinar e a pregar, irmão. Observe que Jesus, ele começou a ensinar e a pregar. Isso aí ele fazia, ele pregava. João Batista também seguia um bom exemplo, porque os bons exemplos é importante seguir. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. Diz a Bíblia Sagrada que João, ouvindo no cárcere sobre os feitos de Cristo, João, ele estava no cárcere e ele começou a ouvir a respeito de Cristo. Ouviu 2 dos seus discípulos
dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Aí a Bíblia diz que a resposta de Jesus a João Batista, porque João Batista perguntou, e a resposta de Jesus a João Batista foi: respondendo, Jesus disse a ele: ide anunciar, João, as coisas que ouves e vedes. Anuncia o que você está ouvindo, mas anuncia, João, também o que está vendo. Tem tempo na nossa vida que nós anunciamos aquilo que nós estamos ouvindo, mas também anunciamos aquilo que nós estamos vendo. Ele disse: ide e anunciai o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. É a grandeza de Deus, não é? Deus trabalha de várias maneiras porque Ele é Deus e ninguém impede Ele trabalhar, creia. Se você estiver pensando, preocupada, perdendo sono, inquieta, pensando que alguém vai atrapalhar a chamada de Deus na tua vida, se alguém está muito enganado. Mas está muito enganado mesmo. Esse alguém está enganado com você. Creia tão somente nessa palavra, porque alguém está enganado, pensando que vai atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua vida. Ninguém atrapalha, irmão. Não atrapalha, não. O que Deus tem para fazer na sua vida, ninguém atrapalha. Creia, creia, ande de seguida, vá trabalhando para Jesus. Faça o que o Deus grandão manda, porque ninguém vai atrapalhar o que Ele tem para fazer na sua vida. Mas é família, mas não atrapalha. Mas é uma pessoa que é uma pessoa íntima minha, uma pessoa de confiança, mas não atrapalha. Mas é uma pessoa que conhece toda a minha história, mas não atrapalha. Muito pelo contrário. Meu Deus, olha que palavra linda Jesus manda dizer: ninguém te atrapalha. Ninguém te atrapalha. E sim se atrapalha. Deu para entender? Ninguém te atrapalha e sim se atrapalha. É alguém que vai se atrapalhar, não é você. Todas as pessoas que querem nos atrapalhar se atrapalham. Olha, quando você vê uma pessoa querendo atrapalhar você fazer a obra, atrapalhar a sua família, atrapalhar os seus projetos, atrapalhar a sua chamada, pode botar na balança e pode esperar que você vai ver. Você vai ver que essa pessoa, irmão, tem uma vida atrapalhada. Lagamanto, herga, lagalargiofá. Meu Deus, a vida dessa pessoa é um atrapalho só. É desse jeito aí. Eu prego a Bíblia, minha gente. Eu prego a palavra do Deus grandão revelada pelo Espírito Santo. Eu prego a genuína porque eu busco. Todo dia eu tenho que ler Bíblia. Todo dia eu tenho uma hora de ler a Bíblia. Eu boto a cara na Bíblia e eu tenho que ler. E eu não consigo não, quando eu fico tempo sem ler, meu Deus do céu. Só Jesus na minha vida. Meu dia não é bom não, meu dia é péssimo. Mas quando eu leio, quando eu busco, quando eu medito, quando eu procuro buscar a palavra de Deus, tudo fica bem. E tudo vai ficar bem. Você que está aí, tudo vai ficar bem na tua vida também. Creia. Creia que nem atrapalhar. Então a Bíblia Sagrada revela que Jesus deu uma resposta. A resposta de Jesus a João Batista, conforme está escrito no capítulo 11, versículo de número 4. Respondendo Jesus, lhe disse: ide anunciai a João as coisas que ouves e que vedes. Ó João, então você vai anunciar as coisas que você ouviu e as coisas que você viu. Você pode anunciar que os cegos veem. Você pode anunciar também que os coxos andam. Meu Deus. Você pode anunciar também que os leprosos são limpos. Meu Deus, é muito forte isso, viu? Ele disse: João, você pode anunciar que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, mortos são ressuscitados. Pode anunciar.
aos pobres, anunciando o evangelho. Anuncie, João. Pode falar, abra sua boca. Meu Deus, isso é muito forte. Ele estava preso, mas estava pegando todas as informações a respeito do que Jesus ia fazendo. Teve coisas que João não viu, mas ele ouviu. Viu com os olhos carnais, mas ele viu com os olhos espirituais. Ele não presenciou, mas ele ouviu. E outras coisas ele viu o Senhor fazendo grandes coisas acontecer. Então a mensagem de João foi para ele pregar, para ele dizer que os cegos veem, os coxos andam. Mas isso aqui foi só para João? Não, foi para mim e para você também. Nós precisamos anunciar que Jesus faz, irmão. Anunciar. As pessoas já não anunciam mais a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. E por que muitas coisas não acontecem hoje? Porque muitos crentes não buscam. E também a incredulidade do povo é muito grande. E quer mais? E também o povo é ingrato para com Deus. Irmão. Existem pessoas que só querem as bênçãos, só querem os milagres de Deus, mas não quer compromisso com Deus. Fica difícil, irmão. Fica difícil das coisas acontecerem na vida das pessoas. Irmão, existem pessoas, quantas pessoas que recebem vitória hoje, amanhã já está no mundo. Meu Deus. Vem comigo, isso aqui é Bíblia, irmão. Isso aqui é a palavra que nos ensina, irmão. É a palavra que nos orienta, é a palavra de Deus que nos traz a revelação. Quem lembra de Ananias e Safira? Como foi a situação deles? Quem lembra da vida de Ananias? Ananias e Safira, eles fizeram a promessa a Deus, mas eles cumpriram? Não. E eu posso dizer, amados, que eles desviaram, porque eles fizeram a promessa de vender uma propriedade. A Bíblia diz no livro de Atos que entretanto havia um homem chamado Ananias, junto com a sua mulher Safira, venderam a propriedade, e a Bíblia Sagrada diz, e levou somente parte do dinheiro para os apóstolos, guardando o restante para ele. Tá vendo, irmão? Tá vendo? Guardando o restante para ele. Mas houve uma promessa que se vendesse, ia dar o que tinha, o que disse que era para dar. Então tem que ser firme com Deus. E a Bíblia diz que guardaram o restante para ele. E a Bíblia diz que Safira sabia. Ela sabe isso, e diz a Bíblia Sagrada que ela concordou com a atitude do marido. Meu Deus do céu, isso é muito forte, minha gente. Não, mas eu tenho que concordar com o que está errado, minha gente. Concordar com aquilo que Deus não está aprovando. Concordar com coisas que verdadeiramente não vêm de Deus. A Bíblia diz que então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás que enchesse o seu coração para mentir seu Espírito Santo? Tá vendo, irmão? Nós temos que ter cuidado para Satanás não encher o coração e estar mentindo ao Espírito Santo. Ele disse, está escrito na Bíblia, tá onde, pastor? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Foi Pedro quem disse, então Pedro lhe disse, por quê? Você deixou que Satanás enchesse seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, ficando com parte do dinheiro da venda do terreno. Era o terreno. E o terreno não era seu. Antes de você vendê-lo, e depois que o vendeu, não tinha liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro, porque decidiu fazer isso. Você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. Ó, irmão, e tanta gente quer mentir para Deus. A Bíblia Sagrada diz, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que diz a Bíblia Sagrada que ao ouvir, irmão, estas palavras,
Ananias caiu morto. Veja o peso, a força da palavra de Deus. A palavra que saiu da boca do homem de Deus. Essa palavra é tremenda, irmão. Essa palavra tem muita força. Essa palavra, onde ela bate, ela surte efeito. Aonde ela bate, ela causa um impacto. É a palavra, irmão. É a palavra. Meu Deus. Essa palavra é poderosa. Ele disse que ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que souberam dessas coisas ficaram com muito medo. Tá vendo? É Deus, irmão. Por isso que eu não presto. Deus que ama, só que ama, não. Aqui o que é que ele faz? Deus ama, claro. Não existe dúvida sobre isso, né? O amor de Deus é incomparável a qualquer um outro amor que venha a existir. O incomparável, ele é acima do amor de mãe, de pai. Ele é acima do amor de amigo, amor de casal, amor. Ele é acima, o amor dele é incomparável. O amor de Deus, ele é muito puro. E aí o que acontece? Diz que todos os que souberam dessas coisas ficaram com muito medo. Às vezes, irmão, é preciso coisas acontecer para causar temor em outras pessoas. Deu para entender? Dentro de obra eu já vi coisas acontecer. Eu já vi pessoas perder cargo. Eu já vi pessoas passar por vergonha. E Deus faz vergonha? Irmão, olha, cada um que pensa de um jeito, eu vou por aquilo que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Um dia Deus disse: Davi, você tomou a mulher de Urias, foi? E tá lá no Salmo 51. Você tomou a mulher de Urias, mandou matar ele, ele na frente da guerra e matou. Você fez isso no oculto. Mas eu vou pegar sua mulher e vou dar aos homens. E eu não vou fazer no oculto não, e todo mundo vai saber. Tá vendo? Foi uma vergonha para ele ou não? Foi. Mas tem muitos santarrão por aí que diz que Deus não faz vergonha. Ele faz, tá? Mas eu não acredito assim. Então entenda do seu jeito. A Bíblia Sagrada, ela é pura, verdadeira, fiel e verdadeira o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse. Ela é a palavra. Ela é a palavra. Deus é Deus, tá? Deus é Deus. Agora, claro, abrange estrutura, ambiente, pessoas, e por aí vai, por aí vai. Eu não vou nem entrar nesse assunto, que ele é polêmico, não é? As pessoas ensinem a Bíblia Sagrada do seu jeito, da sua maneira, e não do jeito que ela é. Eu vou no que a Bíblia diz. Se a Bíblia Sagrada diz, eu creio no que a Bíblia diz. Quantas coisas que Deus fez, como Amã e Mardoqueu. Amã foi envergonhado, ele, a mulher, a família dele, porque ele queria acabar com a vida de Mardoqueu. Ou não? Foi uma vergonha para ele, foi. Para a mulher dele, foi também. Por quê? Porque morreram lá na forca que eles prepararam para Mardoqueu. Então, existem inúmeros textos da Bíblia, como por exemplo em Isaías 22, fala lá que Sebna e Eliaquim. Sebna vivia se levantando contra Eliaquim. Chegou um tempo que Deus usou Isaías e disse: eu vou tirar a chave da tua mão e colocar na mão do meu servo Eliaquim. Para ele foi uma vergonha, irmão. Porque agora ele tinha um domínio e ele perdeu o domínio, já não estava mais com ele. Não, já não era ele que abria e que fechava, agora quem estava abrindo e fechando era Eliaquim. Aquilo ali para ele também foi uma vergonha. Meu Deus, como a Bíblia, minha gente. Como a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai lhe ensinar tudo. Então, ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que souberam dessas coisas ficaram com muito medo. Diz a Bíblia, no capítulo de número 5 de Atos, versículo de número 6, diz que alguns jovens se levantaram, cobriu-lhe o corpo, levaram para fora e o enterraram. Mas ao menos, a Bíblia diz que menos de 3 horas mais tarde chegou Safira, ainda sem saber o que tinha acontecido ao seu marido. Ela nem sabia da morte do marido. E Pedro perguntou para ela assim: diga-me uma coisa, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Está na Bíblia, capítulo de número
capítulo de número 5, versículo de número 8. Foi por esse preço que venderam o terreno? Ela respondeu sim, foi por essa quantia. Então Pedro disse assim para ela, que autoridade tremenda. Pedro disse para ela: por que você e seu marido concordaram em pôr à prova o Espírito Santo do Senhor? Olha os jovens aí que acabaram de enterrar seu marido, estão aí agora, eles vão levar você também. Meu Deus, isso é muito forte, minha gente. Meu Deus, eu fico rindo porque é o poder da palavra, é a força da palavra. Tá vendo esses jovens aí? Eles vão levar você também. Que notícia terrível, hein? É porque tem marido que concorda mentir com a mulher, tem mulher que concorda mentir com o marido. Vive na mentira. Tem ou não tem? Tem. Tem ou não tem? Tem. A Bíblia que está dizendo aqui, não sou eu. Diz a Bíblia que no mesmo instante ela também caiu morta aos pés de Pedro. E ao entrarem os jovens viram que ela estava morta e levaram para fora e o enterraram ao lado do seu marido. Diz que um grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos aqueles que ficaram sabendo dessas coisas, tá vendo? Às vezes é necessário as coisas acontecer para o temor pairar sobre uma casa, sobre uma família, sobre um ministério, sobre pessoas, irmão, sobre uma empresa, sobre uma rua. É assim, o temor. E eu me lembro de uma situação, uma rua que era bem movimentada, de tantas coisas erradas. Oh, meu Deus, era dia e noite as coisas erradas. E aí o que foi que aconteceu? Uma pessoa foi lá e atirou numa pessoa, pronto. Não matou não, mas pronto, acabou aquilo que tinha na rua. Acabou, cessou. Ou foi deserta a rua, uma paz. Deu para entender? A irmã preocupada. Minha irmã, descanse seu coração, irmã. Deus permite as coisas exatamente com propósito. Graças a Deus que não morreu. Mas também, pronto, cessou tudo aquilo que estava acontecendo. É necessário as coisas acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado. É necessário as coisas acontecer. Pedro então lhe perguntou: diga-me uma coisa. Ele não perguntou: me diga duas coisas, não. Diga-me uma coisa. Que palavra boa, não é? Está em Atos capítulo 5, versículo 8. Ele disse assim: diga-me uma coisa. Meu Deus, foi por este preço que você e seu marido vendeu o terreno? E ela respondeu: sim, por essa quantia. Então Pedro disse: por que você e seu marido concordaram em pôr à prova o Espírito Santo do Senhor? Olha os jovens aí que acabaram de enterrar o seu marido. Estão aí agora, eles vão levar você também. Meu Deus do céu. Deu tempo de se arrepender? Não deu não, aqui não deu não. Foi rápido. Está vendo eles aí? Estou vendo, pronto. Eles levaram teu marido e enterraram, e eles vão levar você também. Quando Pedro termina de dizer, ela bem, cai. Meu Deus do céu. E é levada lá para perto do marido dela. Desceu todos dois. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Eu prego Deus que faz. Eu prego Deus que opera milagres e maravilhas. Eu prego Deus, meu Deus, o Deus que tem o poder, a força. O Deus que é tremendo, o Deus que não nega a si mesmo, o Deus que faz tudo aquilo que Ele quer e ninguém impede. Então eu quero que você entenda essa palavra, entenda que Deus, Ele faz tudo o que Ele quer na sua vida, ainda que você não esteja entendendo, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Tá vendo? É todavia, o tempo todo. Nós precisamos se alegrar, nós precisamos confiar em Deus.
E aí desceu Ananias e Safira. Não deu tempo para ela contar a verdade, não. Deu não, nem sempre dá tempo, tá? As coisas acontecem de uma maneira rápida. Meu Deus! De uma maneira forte e muito rápido. Dá tempo não, deu não. Para ela não deu não. Aqui ela desceu e os jovens arrastou ela lá para perto do corpo do marido e enterrou os dois juntinhos. Foi desse jeito aí que aconteceu. E é a Bíblia Sagrada que diz, não sou eu. Vou voltar aqui para João Batista. Vem comigo para Mateus, capítulo 11, versículo de número 5. Aonde a resposta de Jesus a João Batista foi para que ele anunciasse. Anuncie o que houve, o que você ouviu e também você viu. O que ouves e o que vedes. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anunciado o evangelho. Jesus, ele verdadeiramente desviou a atenção de João Batista da cena política. E agora ele desviou a visão de João Batista da cena política, a restauração naquela época do reino de Israel. Ele disse: João Batista, eu vou lhe usar para que você possa trabalhar. A sua missão é trabalhar na restauração, na época, né, do reino de Israel, ou do reino a Israel, para o verdadeiro propósito de sua missão. Qual era o verdadeiro propósito da missão de João Batista? Exatamente a restauração dos indivíduos, das pessoas. Ele disse: bem-aventurado é o que não se escandaliza em mim. O Senhor ele acrescenta outra bem-aventurança, aquelas dadas no capítulo de número 5. Ele vai falando das bem-aventuranças. Deus é Deus, irmão. E uma das bem-aventuranças foi exatamente sobre aqueles que não se escandalizam. As bem-aventuranças está lá em Mateus capítulo 5, do versículo 3 em diante. Ele está dizendo que bem-aventurado aos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele estava falando aqui dos bem-aventurados dos pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ele falou também no capítulo de número 5 de Mateus, versículo de número 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vai entrando aí, vai entendendo que você é uma pessoa bem-aventurada, ainda que alguém não entenda o teu choro, tua dor, ainda que alguém não compreenda o que tu estás passando, ou porque chora e não diz nada a ninguém. Tu és uma bem-aventurada. Você é um bem-aventurado. Você que está chorando. Pastor, tem hora que eu choro que só. É bem-aventurada, porque eles herdarão a terra. Ele fala da bem-aventurança, ele diz: bem-aventurado aos que têm fome e sede de justiça. Eu sou um deles. Eu tenho fome e sede de justiça. Pastor, tenho. Eu tenho fome e sede de justiça. É a Bíblia que me diz. E eu sou um deles. Eu sou bem-aventurado porque eu tenho fome e sede de justiça. Eu sou contra a injustiça. Eu sou contra a injustiça. Quem não gostar que coma menos, mas é assim mesmo. Eu não sou a favor eu sou contra a injustiça. Eu sou a favor da justiça. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Está vendo? A Bíblia diz que somos saciados.
Sim, aí a Bíblia diz no capítulo de número 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha os mansos. Tem um bocado de gente mansa, não tem? Mas o manso aqui não é besta não, viu? O manso aqui é uma pessoa que sabe, que administra as coisas de uma maneira tranquila, uma pessoa amigável diante das situações, diante das investidas, né? Não é uma pessoa besta não. Uma pessoa mansa é uma pessoa que não vive se envolvendo em confusão, em problema, em escândalo. Deu para entender? Uma pessoa mansa não é aquela pessoa, sabe, que o diabo chega, engana, a pessoa pede, deixa pra lá. Isso aí não é manso não, isso aí a Bíblia já trata de uma outra forma. Isso aí não é mansidão não, viu? Isso aí é uma pessoa sem sabedoria, é uma pessoa... outras coisas que nem convém eu dizer aqui, tá certo? Fulano é muito mansa, é muito besta. O diabo trata assim. Engana, rapaz. Vai lá, pega emprestado com ela, pega o cartão dela e não paga não. Ela não vai reclamar não, ela é crente, é uma benção, é mansa, não é de confusão não. Aí o diabo monta. Aí o diabo se aproveita. É assim, irmão, é assim mesmo que acontece. É assim que acontece. Mas a Bíblia não está dizendo que o manso faz isso aí não, viu? Não. Tem gente que se aproveita. Falando é mansinho. Ai, capeta. Porque, bem-aventurado os que têm sede, ou fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Olha, coisa boa. Saciados, meu Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tá vendo? Ô, seu misericordioso. Você é misericordiosa, minha irmã? Misericordioso. Os misericordiosos são bem-aventurados, Jesus tem eles como bem-aventurado. Os misericordiosos. Misericórdia. Os misericordiosos. O diabo tá bagunçando na vida dele, na vida da família, na vida de um filho, nas cinzas dele, em outras áreas da vida, e aí ele está dizendo, ele ou ela, né? Misericórdia, meu Deus, misericórdia, e fica na misericórdia. Mas a Bíblia não está falando assim não, viu? Você tem que saber a interpretação da palavra. Os misericordiosos vai muito além. Os misericordiosos vai muito além, é muita coisa. Aí essas coisas tem que ter misericórdia. Aí tem que ter misericórdia? Tem não, santo. Tem que pedir a justiça de Deus, tua justiça lá nesse negócio. Irmão. Oh, meu Deus, misericórdia. Tá brincando, minha gente. O negócio é muito sério. Vamos embora. Eu prego a palavra e eu vou vivendo a palavra, É assim mesmo, a minha vida, só eu e Jesus é quem sabe o que enfrentamos, sabe? Então, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração. Eita, aí já estreitou, né? Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração. Isso aí é deixa eu vou falar, não quero saber não. Limpos de coração. Limpos de coração, ó irmão, é o mesmo. Quando fala de limpos de coração, é o mesmo que você está procurando um alfinete no chão, dentro de um lixo. Acha aí um alfinete. Eu queria fazer uma gincana, sei lá, um desafio. Eu vou jogar um alfinete aqui dentro desse lugar aqui, tá certo? Nesse terreno aqui. Quem achar vai ganhar um prêmio. Vai ganhar um prêmio. É difícil não achar um alfinete. Meu Deus do céu. Aí, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tá vendo? Aí a Bíblia vai falando, eu já estou terminando dos bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Eu poderia citar aqui inúmeros versículos, destrinchar mesmo com força a respeito de cada uma dessa bem-aventurança. Eu estou apenas passando aqui para você entender. Aí, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, ou perseguindo, mentindo e disserem todo mal contra vós, por minha causa. E diz: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ó, irmão, os profetas que foram antes de mim, antes de você, eles foram bem perseguidos. Não assim, um zoada no pé do vidro, de outras formas, né? Eles foram muito perseguidos. Eles foram perseguidos ao pregar a palavra, eles foram perseguidos ao visitar, ao querer o bem do próximo. Todas as pessoas que querem o bem do seu próximo sofrem muitas perseguições. Você que está aí, não se espante não, querida. Ô, meu amado, não se espante com as perseguições não. Não se espante não. Porque quanto mais você se espanta, você demonstra, sabe, que está abusado. É pior, é que Satanás investe. Isso é verdade. Deu para entender? Então vem comigo aqui, volta de novo comigo para Mateus. Eu não costumo passear tanto como estou passeando hoje, não é? Mas vem comigo de novo para Mateus capítulo 11, versículo de número 5. Que ele disse para João Batista anunciar que os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado o evangelho. Aí ele disse: bem-aventurado é o que se não escandaliza em mim. Aí agora vem o testemunho de Jesus a respeito de João Batista. Diz a Bíblia que partindo eles, começou Jesus a dizer às pessoas a respeito de João Batista. Olha Jesus falando agora a respeito de João Batista, ele diz: o que saístes a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Sim, que foste ver um homem ricamente vestido. Os que se vestem ricamente estão na casa dos reis. Mas então, o que foste ver, um profeta, sim, vos digo eu, e é muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulheres não apareceu outro maior do que João Batista. Não teve, irmão, outro profeta maior do que Batista. É a Bíblia que diz que nasceu da mulher, não tem outro maior do que ele. Ele, a Bíblia diz que coloca João na vanguarda dos profetas. Jesus, o próprio Jesus, coloca João na vanguarda dos profetas e diz que, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior que ele. E desde os dias de João Batista até agora, é a Bíblia que diz, capítulo 11, versículo 12 de Mateus, até agora, irmão, diz que o reino dos céus sofre violência. E pela força querem se apoderar dele, tá vendo? Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se queres dar crédito, este
é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas a quem comparei esta geração? Aí ele disse: é semelhante ao menino que se assenta nas praças e clama aos seus companheiros, dizendo: tocamo-nos ou tocamo-vos flauta, e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. Porque veio João, não comendo e bebendo, dizendo: tem demônio. Olha aí, porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: João nem veio comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Tá vendo? Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e diz: eis que o homem é um comilão e bebarrão de vinho, amigo de publicano e de pecadores, mas a sabedoria a sabedoria justificada por seus filhos. Tá vendo, irmão? João Batista veio, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Tá na Bíblia, capítulo de número 11, versículo 18. Eles disseram demônio. É o que disseram os religiosos. João não tinha vida social, não, irmão. Porque eles queriam que João tivesse uma vida social. João não vivia, eles não viam João comendo e bebendo. Sabe, a comida de João a gente sabe qual foi: gafanhoto com mel. E eles diziam: olha aí, ó, tem demônio. Por quê? Porque João não vivia comendo e bebendo no meio deles. Você que está aí, ó, irmão, você não vive envolvido com tais pessoas, com tais coisas, você não se envolve com coisas erradas. Aí alguém pode olhar até e dizer que você tem demônio. Quem tem demônio é ele. Se fosse eu aqui, eu dizer: quem tem demônio é você, bocado de encapetado. Bocado de cheio de cão. Quem tem demônio é vocês. Aqui, ó, tá na Bíblia Sagrada. Só por não compartilhava, não sentava à mesa com eles, não fazia o que eles faziam, e ele dizia: tem demônio. A Bíblia que diz aqui, ó, dizem: tem demônio. Quer dizer que João tinha demônio. Quem tinha demônio era eles. Palavra pesada nesse negócio de demônio. Tem gente que tem medo. Cão tem medo. Então tem que falar mesmo. Ele não presta, serve pra nada. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Tá vendo? Quer dizer que se João viesse comendo, bebendo, sentasse com ele na mesa, participasse dos banquetes dele, aí João era um homem limpo. Para eles, João era permita-me, o cara, não é? Era o homem de valor, mas não veio comendo nem bebendo. Tem demônio. Você que está aí, dizem: o que dizem com vocês, hein? O que dizem você tem? Dizem que você tem o quê? A Bíblia disseram aqui que João tinha demônio, e que disseram os religiosos: João não tinha vida social. A vida de João era obra, a vida de João era pregar a palavra, a vida de João era os desertos, a vida de João ele comendo gafanhoto com mel, fazendo a obra de Deus. E ainda disseram isso com ele, hein? Diz a Bíblia que veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis que o homem comilão, bebarrão de vinho, amigo de publicano e de pecadores, mas a sabedoria e justiça ficava por seus filhos. Deus é Deus. Eu já estou encerrando. A Bíblia diz, aí vem agora o julgamento. Diz que começou a repreender as cidades. Está João agora. Ó, irmão, um dia Deus me levou num lugar no interior. Do nada Deus disse: lá para tal lugar. Deus me mandou lá para Barreiros. Eu me lembrei desse texto da Bíblia aqui, por isso que eu fui. Lá para Barreiros, meu Deus, uma hora dessa. Você vai lá para Barreiros fazer uma oração lá na cidade. Você vai para lá, vai agora. Eu digo: meu Deus, que negócio é esse? Eu saí de BR afora. Essa coisa de doido, né? Mas a Bíblia Sagrada dá respaldo. Eu digo: mas meu Deus, que negócio é esse? Meu Deus, eu tenho que ir, é você que vai. Não é coisa da cabeça não, pastor? Não. Mas se você entender que é coisa da cabeça, fique com seu pensamento e entendimento, e eu vou fazer o quê? Mudar? Não, né? No capítulo de número 11 de Mateus, versículo 20, diz a Bíblia que então começou a repreender cidades nas quais tinham sido feitas muitas de suas maravilhas, porque
não se arrependeram e disse: ele está falando particularmente a respeito dos líderes religiosos desses lugares. Olha, tá vendo? João Batista estava repreendendo mal as coisas que aconteciam ali. Aí eles agora pegaram o que João está fazendo e disseram que João estava falando mal dos religiosos, das autoridades, do lugar, dos líderes. Meu Deus, a Bíblia Sagrada diz que o João Batista chegou a dizer assim: ai de Corazim, ai de Betsaida. Isso aqui é a cidade que Jesus amaldiçoou. Ai de Betsaida, porque se em Tiro, Sidom fosse feita maravilhas que foram feitas em nós, há muito que se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Portanto, vos digo, haverá menos rigor, ou seja, graus diferentes de castigo. Ele disse para Tiro e para Sidom no dia do juízo, o julgamento grande, trono branco. Ele disse há menos rigor do que para vós. O pronome vós é enfático. A Bíblia diz que na mente de Deus o juízo já havia sido pronunciado. Ele disse: tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus, até o inferno será abatido. Porque se em Sodoma tiver sido feitas as maravilhas que foram feitas em ti, teria ela permanecido até o dia de hoje. Tá vendo? Os lugares onde Deus fez muitos milagres, muitas maravilhas, meu Deus, muitos milagres, muitas maravilhas, e o povo não agradaram, não se quebrantaram, não se renderam diante do Deus grandão. Meu Deus, o Senhor é Deus, irmão. O Senhor é aquele que faz milagres, maravilhas. O Senhor é aquele que trabalha de uma maneira poderosa. O Senhor é aquele que entra onde nós não podemos entrar. O Senhor é aquele que toca onde nós não podemos tocar. Jesus fez milagres em Cafarnaum. Jesus fez milagres em Cafarnaum, milagres. Ele fez grandes coisas acontecer em Cafarnaum. E o povo é só Jesus, irmão. O povo é difícil. A Bíblia Sagrada diz que Jesus realiza uma grande obra em Cafarnaum. Está escrito em Mateus capítulo 8, 14 a 17. Está escrito também no livro de Marcos. Está escrito capítulo de número 1, do versículo 1 ao 34. Está escrito também no livro de Lucas, do capítulo 4, versículo 31 ao 41. Olha, isso não está escrito, está na Bíblia, irmão. Tudo que está na palavra de Deus, a gente crê, a gente prega. Jesus, ele convidou 4 discípulos, que foi Pedro, André, a Bíblia diz que Tiago e João, para serem pescadores de homens. Ora, é sábado e todos eles vão à sinagoga de Cafarnaum. Jesus ensina ali, e novamente as pessoas ficam maravilhadas com o seu modo de ensinar. Ele faz isso como quem tem autoridade, como os escribas. Eram as perguntas dele, já pensou? Ele faz isso como quem tem autoridade, como os escribas. Olha as indagações. Ele disse: nesse dia, um homem endemoniado está na sinagoga. Olha a forma que eles olhavam para Jesus. Está em Marcos capítulo 1, versículo 24 e 25. Ele disse, eles disseram assim: mas um homem endemoniado está na sinagoga? Ali mesmo o homem grita bem alto: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Veio nos destruir. Olha para aí, irmão, o que eles diziam com Jesus. Jesus estava ali ensinando, pregando a palavra, e eles diziam em voz alta: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Veio nos destruir. Eu sei exatamente quem você é, o Santo de Deus.
Jesus censura o demônio que estava controlando o homem, dizendo: cale-se e saia dele. Que Deus grande, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Quando ele começou com os escândalos dele, Jesus disse: cale-se e saia dele. Isso aqui é autoridade, irmão. Isso aqui é poder de Deus. Cale-se e saia dele. Está em Marcos 1, 24 e 25, está dizendo: cale-se e saia dele. A Bíblia diz que com isso o espírito mau joga o homem no chão em convulsão e grita ao máximo da sua voz. Mas o demônio saiu do homem sem feri-lo. Ele cai, ele joga o homem no chão e grita o mais alto volume de sua voz, o máximo da sua voz. E a Bíblia diz que o demônio sai do homem sem feri-lo. Alguns demônios saem da vida das pessoas sem ferir as pessoas. Outros saem, mas deixam uma marca, fere, joga no chão. Quando não corta a boca, machuca outra área da vida, e por aí vai. Isso é verdade. E pastor, é. Olha, irmão, quem trabalha com obra de libertação, eu particularmente, eu já vi muita coisa, né? Às vezes as pessoas não sabem. Um dia eu repreendi um obreiro. Eu disse: quando for orar por uma pessoa, geralmente a gente sente que vai cair, que vai, né? Chama um obreiro para ficar pertinho, para segurar a pessoa, porque vai cair. Se não tiver alguém para dar um suporte, a pessoa pode bater com a cabeça. Alguns não ligam para isso não, né? Mas isso é um cuidado que tem que ter. Tudo é com ordem e decência. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 35, diz que as pessoas da sinagoga ficam simplesmente admiradas. O que é isso? Eles perguntaram. Perguntam elas: o que é isso? Ele dá ordem com autoridade, até mesmo os espíritos impuros. E eles obedecem. Olha, eles agora espantados com o trabalhar de Jesus. Que autoridade é essa? Marcos diz no capítulo 1, versículo 27, ele disse: não nos surpreende que se fale em toda a Galileia sobre isso. Impressionante, esses acontecimentos impressionantes. Jesus e seus discípulos saem à sinagoga, já vou encerrar, e vão para a casa de Simão ou Pedro. Quando chega lá, a sogra de Pedro, Jesus se deparava com muitas coisas. A sogra de Pedro estava muito doente, irmão. O que diz? Ela estava muito doente, com febre alta, e pedem a Jesus que ele ajude. Ou seja, Jesus, ajuda aqui. A sogra está doente. Então Jesus dirige a ela. A Bíblia diz que ele pega pela mão dela. É tremendo isso, né? Pega pela mão e levanta. Na mesma hora ela é curada e começa a servir Jesus e aos discípulos. Meu Deus, podemos conjecturar talvez servindo uma refeição para eles. Se eu ficar aqui falando, eu vou falar de inúmeros milagres de Jesus. Então, o povo de Cafarnaum viu muitas coisas acontecer, mas o povo era difícil e o juízo tinha que vir. Aí foi por isso que ele disse, e tu, Cafarnaum, está escrito capítulo 11, versículo 23, no 24 eu encerro. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, até o inferno será abatido, porque se em Sodoma tivesse sido feito as maravilhas que foram feitas em ti, teria ela permanecido até o dia de hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra, ou para a terra de Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. Que coisa, não é? Sodoma foi bronca lá, viu? Mas Cafarnaum, a ingratidão do povo se tornou pior do que Sodoma. É a Bíblia que diz, não sou eu não. É desse jeito aí. Então, meus amados, Jesus, ele deixou um grande exemplo de pregar o evangelho, de
de falar o que Deus manda, falar daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, falar daquilo que Deus coloca na nossa boca, pregar o evangelho, pregar a palavra, ser cheio do Espírito Santo, não temer a nada nem a ninguém. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitados, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sejamos prudentes, sejamos centralizados naquilo que Deus quer para nossas vidas, não abrindo mão da chamada, não abrindo mão do ministério, não abrindo mão daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu não sei como você está. Vamos expressar nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Vamos expressar a nossa gratidão, vamos trabalhar para Cristo. João estava preso, mas lá ele ouviu que Jesus tinha feito. Ele viu também muitas coisas que Jesus fez. Ele disse: eu vou anunciar a ordem de Deus. Deus levantou ele como profeta exatamente para anunciar os feitos de Jesus, e ele assim anunciou. E você? Está anunciando ou está calada? Faz quanto tempo que você não prega, obreiro? Está no lugar que só te dá oportunidade de ano em ano? Sai de lá, procura um lugar para trabalhar para Jesus. Eita, palavra boa, palavra forte, poderosa, palavra viva, palavra que tem peso, glória a Deus, palavra que tem autoridade. Você que está aí, alegre seu coração, confie tão somente no Senhor e o Senhor vai te abençoar grandemente. O Senhor vai operar milagres e maravilhas na tua vida e ninguém vai atrapalhar o que Deus tem para fazer na tua vida. Tu crê nessa palavra? Estás anunciando, estás calada? Faz quanto tempo que tu não prega? Meu Deus do céu, isso aqui é mensagem, irmão, 1h30 de mensagem. Aí fica bom, 1h30, só meia horinha, eu ia me estender aqui mesmo na palavra, porque essa é poderosa. Você que está aí, faz quanto tempo que você não prega? Faz quanto tempo que tu não dá nem uma saudação? Vou falar, teu pastor não está nem aí para tu, e tu tá no pé dele. Meu pastor para cá, meu pastor para lá, nenhuma oportunidade ele dá para tu cantar, tu deixar uma palavra, nem investir em você, ele investe. Eu falo tudo e eu devo nada a ninguém. E quem não gostar, que coma menos. Tô nem aí. Eu tô dando lugar ao meu Deus grandão. Você tá entendendo? Desenvolve teu ministério, mulher. Deus tem negócio contigo, homem. Deus tem negócio na tua vida. Deus quer te usar. Deus não quer que tu aí só na vitrine, sabe? Aparentemente parece que tá tudo bom quando não tá. Você tem coisa de Deus, você tem algo de Deus para transmitir. Existem vidas precisando ouvir uma palavra da tua boca que Deus coloca e tu não transmite. Eita Deus, tem muita gente assim. Que o Senhor te visite, que o Senhor naquele grande dia Ele possa te dizer: vinde, bendito do meu Pai. Que naquele grande dia, como muitos vão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Eita Deus grande, que Deus tremendo, né? E não vai ter diálogo, não vai ter mais nada não. Tudo isso vai se findar, vai ficar por aqui. Não vai subir. Lá vai ser a verdade que vai aparecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu hoje vou botar o tema da mensagem hoje: prega enquanto há tempo. Deu para entender? Deixa Deus te usar enquanto há tempo de te usar. Prega a palavra enquanto há tempo. Porque vai chegar um tempo que não vai poder fazer mais nada. Prega aquilo que tu já viu e aquilo que tu ouviu. E o Senhor vai se responsabilizar. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe. Meu Deus, a hora mandou eu parar. Receba essa palavra que eu ministro ao Brasil e ao mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus.
E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.